Ele falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revestido de todo o poder. Só que teve um que perguntou, mas Senhor, como que vai ser essas coisas? Até vocês, aquele pois que havia reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurará tu neste templo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence o quê? Saber o tempo, a estação. Ele mandou ficar em Jerusalém. Ele mandou ficar em Jerusalém, ficar no templo, permanecer na palavra de Deus, na promessa que o que há de vir, virá. Só que se nós pararmos para entender, hoje em dia as pessoas elas vão perdendo a visão. Elas não vão buscando o batismo com o Espírito Santo, não vão buscando o compromisso, vão priorizando outras coisas. Aí você vai encontrando uma igreja fraca que diante das lutas começa o quê? Desanimar, começa a ficar triste. Não é um povo, como que eu posso te dizer, que está necessitado aonde? Na palavra. Não é um povo que quando está cheio do Espírito Santo, você pode ver que é diferente. Hoje eu estava até conversando com a irmã, ela estava falando comigo. É dentro daqui, mas não era batizada com o Espírito Santo não. E orando, buscando, né? Abrindo o coração, e Deus batizou ela. Eu acho que eu tenho que passar por domingo retrasado. Deus batizou ela com o Espírito Santo. E ela falou, pastor, agora eu estou vendo uma coisa na minha casa, na minha vida, as coisas estão acontecendo que nunca aconteceu. As pessoas estão vindo até mim para mim, tá até orando. Meu marido já está passando por uma transformação, está mudando, porque o marido dela não é convertido. Ela tem mais intrepidez, ousadia para orar, para buscar. Aquela tristeza que me batia, o desânimo, não faz mais parte da minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa. E fiquei tanto tempo na igreja e nunca senti isso. E eu estava até conversando com ela, eu falei, é o mesmo que acontece com muitos na igreja. A pessoa não sente prazer de orar, não sente prazer da igreja, não sente prazer de buscar Deus, não sente prazer de obedecer a Deus, não sente prazer de nada, porque ainda não teve um encontro com Deus. Porque quando o povo tem um encontro com o Altíssimo, né, com o Autor e Consumador, a Bíblia fala a diferença de quem serve e de quem não serve. Você pode ver, se você pegar, quando o povo está cheio do Espírito Santo, a gente pega até a ousadia de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles foram lançados para a fornalha, eles falaram, ninguém vai se prostrar, né? Ninguém vai adorar outro Deus a não ser o Deus Todo-Poderoso. Então, já que vocês não vão se prostrar, então vai todo mundo para fora. Então pode jogar. Jogaram e se queimaram. Sabe o que é isso? Ousadia. Sabe o que é isso? Era aquele jovem cheio do Espírito Santo. Sabe o que acontece? Eu estava até falando ao pessoal de manhã. Quando você é cheio do Espírito Santo, todos nós sabemos que a obra é de quem? Deus. É que eu falei pessoal de manhã, não me preocupo se o pessoal sai da igreja ou o que vai acontecer. A minha maior preocupação é ensinar o quê? A palavra e aquilo que Deus quer. O resto, quem dá o crescimento é quem? É Deus. A obra é dele, não é do homem. E quando nós pomos Deus à frente, Ele faz acontecer. Só que se nós pararmos para entender, quando nós nos colocamos na frente, aí dá tudo errado. Deus que tem que estar à frente. E você pode ver, quando nós somos cheios do Espírito Santo, que eu até falei pessoal, eu não tenho medo ou receio de pregar a palavra. Se Deus dá a palavra, vai ser pregado. Quando Deus falou para Nicodemos, necessário será ser povo. E se o povo não é, que não já falei, vocês já tem falado. Jesus falou para ele, o apóstolo Paulo, Jesus falou, ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revertido. Eu fiz até um exemplo hoje com o pessoal de manhã. Eu vou fazer com vocês vão entender. Chuta aí quanto tempo você tem de igreja. Há um que diga tem 1 ano, outro 2, outro 3, outro 4, 10, 20, será? Para prestar atenção nesses anos que você tem de evangelho. O jeito que a sua vida está. Se você permanecesse em Jerusalém, naquilo que Deus fala e fazendo o que Deus manda, você pode ter certeza que as coisas estariam bem melhor. Você estaria cheio do Espírito Santo e você não estaria passando hoje o que você está passando. Por quê? Se você pegar para examinar a sua própria vida, que Jesus fala, examine um homem a si mesmo, você vai ver que foi altos e você fala, teve uma hora que eu comecei bem, aí outra hora eu parei, uma hora eu estava alegre, outra hora eu estava triste, uma hora eu comecei bem, outra hora não sei o que aconteceu, eu desanimei, fiquei triste, sei lá o que aconteceu, altos e... Por quê? Por que Jesus falou para os discípulos? Ficar em Jerusalém, até que do alto seja, e depois que eles foram revertidos de todo o poder, o que Jesus fez? Separou de 2 em 2, né, por a missão de 70, eles foram pregar e anunciar o quê? O
o reino dos céus. Sabe por quê? A luta do demônio, do diabo, e a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A luta do demônio é para você não se manter firme aonde? E todos nós sabemos que já começamos a caminhada com Cristo, sabemos que é uma luta, é ou não é verdade? Até nós pegar o quê? Se firmar. Porque o demônio sabe que se o povo se firmar na palavra, irmão, acabou. Ele já não tem mais lugar. Aquela vida já não pertence mais a ele. E a luta dele vai ser o quê? O povo não se firmar onde? Na palavra. Porque ele foi mentiroso, pai da mentira, e nunca houve verdade nele. Com outras palavras, ele nunca se firmou onde? Essa vai ser a luta. Por isso que o povo, o diabo quer, o povo fica focado mesmo no negócio de prosperidade, fica atrás de milagre mesmo, mas não procura ser cheio do Espírito Santo. Porque um dia você vai estar bem, daqui a pouco você cai no pecado, daqui a pouco você está mentindo, daqui a pouco você está desanimado, você está triste, continua assim. É assim que eu quero, e assim eu vou levando. Até a hora que Jesus voltar, ou sobe ou desce. E assim nós temos que entender que as coisas é sério. Não adianta a gente estar na igreja perdendo tempo. Eu não vim para perder tempo, você também não veio. Por que nós vamos estar perdendo tempo? Jesus falou para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revertido de todo poder. Vamos ler o versículo 2, Atos capítulo 2. Versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. E fala o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos o quê? Aonde nós estamos hoje. E de repente veio o quê? Um vento veemente impetuoso, e encheu todas as casas que estavam necessitadas. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes conhecia de falar. Amém. Vamos lá parar. Você vê aqui, todos foram batizados com o Espírito. Não teve um. E eles estavam reunidos todos no mesmo. E aonde nós estamos reunidos? Pastor, mas por que todos não é batizado com o Espírito Santo? Aí que entra a questão. Examine, pois o homem é assim. Eu não sou juiz para julgar ninguém, mas como que é a sua vida lá fora? Você pode servir a Deus, orar, glorificar, aleluia, glória a Deus, mas lá fora. Porque a Bíblia fala que Deus sonda a mente e o quê? O coração. Ele nos conhece. E não adianta ficar, Jesus me batiza, me renova, me transforma, se às vezes Jesus vai falar, mas você ainda está precisando se libertar. Como você vai querer que eu seja cheio do teu Espírito? Você quer ser cheio do meu Espírito Santo se você nem liberta em detalhe? Se ainda você nem conseguiu se firmar onde? A minha palavra. Como que eu vou te encher? Como que vai vir a virtude do Altíssimo? E se nós pararmos para entender, todos foram, todos, não sobrou um sequer, todos. Sabe o que acontece? Eu não sei qual foi quem que aqui já foi de outras igrejas? Eu não sei, ou até da graça mesmo. Eu não sei o que foram ensinados para vocês, ou o que vocês aprenderam, tem outra igreja. Só que nós temos que entender o seguinte: que a Bíblia fala que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Se a igreja não for batizada, o que é batizado? Pastor, com o Espírito Santo, que é Deus que batiza, o pastor não tem muito poder para isso. A igreja não for batizada com o Espírito Santo, a tendência de sair da igreja é 90%. Você pode ter certeza. E não adianta falar que não suporta, porque a opressão ela é muito grande. Todo dia, que nem aquele horror do Tales, o pecado vem e chama. Todo dia aparece alguma coisa, mente. Aparece alguma coisa, não vai para a igreja hoje não. Todo dia. A opressão ela é diária. E se nós não formos cheios do Espírito Santo, nós não vamos ter capacidade para suportar. Portanto, você pode ver, muitos, Jesus falou, se curvam e caem. Nós estamos de pé e vamos fazer mesmo. Você pode ver, tem pessoas que não permanecem na palavra, daqui a pouco vão cair, vão desanimando, vão se entristecendo, outros vão cair no pecado, outros na mentira, outros, às vezes na vaidade, outros às vezes no orgulho, outros na arrogância, por aí vai. Daqui a pouco vai entrar ano, sai ano e continua do mesmo tempo. Foi o que Jesus falou para os discípulos: vocês não vão sair do templo, permanecer em Jerusalém até que do alto seja o quê? Revertido. Abre em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18. Lá no comecinho. Pastor, mas por que o povo não é cheio do Espírito Santo? Por que as coisas não acontecem do jeito que o próprio Deus mesmo declarou?
Você vai saber agora. Êxodo capítulo 18, que fala de Moisés, que estava carregando uma carga, um fardo muito pesado. Eu até preguei aqui na quarta-feira, na sexta-feira. E ele foi aliviado. Todos acharam? Amém. Êxodo 18, bem no comecinho aí. Amém? Vamos ler o versículo 12, o 13. E aconteceu que outro dia Moisés assentou-se para julgar quem? E o povo estava onde? Em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. E vendo, Depois do sopro de Moisés, tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus, e quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, ele declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse o quê? Desfalecerá assim tu como esse? Porque este negócio é muito. Tu só não ouve o quê? Se tu pelo povo diante de Deus, leva tu as coisas a Deus, e declara os estatutos e as leis, e fazer saber o caminho em que deve andar, a obra que deve. E tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe sobre eles por maiorais de 1000, e maiorais de 100, e maiorais de 50, e maiorais de 10, para que o julgue este povo em todo o tempo, seja que todo negócio grave traga a ti, mas todo negócio pequeno eles julguem assim a ti mesmo, te aliviará da carga, e eles levarão contigo. Se isso fizeres, poderá o que? Substituir. Assim também todo este povo em paz virá o seu. O 24, o que está escrito aí? Escolheu Moisés homens capazes. Amém? Vamos lá parar aqui. Sabe o que acontece? O problema das pessoas que têm dificuldade de ouvir conselhos. As pessoas, elas só querem que você escute os problemas. Estou com meu problema com o filho, estou com problema com o marido, estou com problema financeiro, a minha situação é essa, o problema é isso, o problema é aquilo, é que a situação é complicada, é aquela coisa. Só quer que você ouve os seus problemas. Mas quando se fala de ouvir a Deus, as pessoas viram. Moisés, o sogro de Moisés, que era o Jetro, que era sacerdote naquela época, ele era mais experiente do que Moisés. Moisés ainda estava começando a caminhada com Deus. E ele falando, Moisés falando como Deus abriu o mar vermelho, como as coisas aconteceram, como Deus livrou da mão de Faraó. Só que o que aconteceu é o seguinte: a hora quando Moisés foi julgar o povo, o sogro dele ficou observando e olhando, todo ele sentado, o povo todo em pé. Depois que terminou, veio o sogro dele e falou: ó, vou te dar um conselho, e Deus vai ser você. Isso que você faz é muito difícil. Sozinho tu não vai conseguir. Vai desfalecer você e também esse povo, não vai suportar. Você vai fazer o seguinte, mulher: você vai procurar homens capazes, homens de verdade, que aborrecem a avareza, vai dividir a carga, as coisas pequenas eles resolvem, as coisas graves tragam para ti, vai te aliviar da carga, e você ainda vai poder mandar o povo em paz. E a Bíblia fala aqui no 25: Moisés deu ouvido à voz. Sabe o que acontece? Quando as pessoas dão ouvido à voz de Deus, elas começam a pôr em prática. Moisés, ele foi aliviado da carga porque ele deu ouvido. Tem pessoas que vêm na igreja, ouvem a palavra, mas entra por aqui e sai, não aceita conselho. E eu fico imaginando: se eu não aceito o conselho de Deus, para que eu vou estar na igreja? Se eu não concordo com o que Deus fala, para que eu vou estar buscando a Deus? Se eu falo andar um dois juntos, se não tiver, não sou acordo. Se eu estou de acordo com Deus, eu vou concordar. E Moisés concordou. O sogro dele, que era mais experiente do que ele, e resultado, fizeram assim, se aliviou
Foi como o próprio Jesus mesmo declarou, os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém? E ele não falou por favor, não, ele determinou: vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto seja repetido. E ninguém vai sair daí, não vai se afastar do templo. E portanto que eles obedeceram e ficaram lá, até que cumpra a virtude do Altíssimo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Mas até então vocês não redam até se fortalecer. Se nós pararmos para entender, nós temos que pôr no nosso coração o seguinte: se o povo não se permanecer na palavra de Deus, você pode ter certeza que isso que você faz, a caminhada que nós andamos, é muito difícil. Sozinho Jesus fala o quê? Sem mim ninguém faz? Aí a pessoa vai sofrendo, né? Vai sobrecarregando, daqui a pouco vai estar triste, daqui a pouco vai estar desanimado, e Deus vai olhar assim: não foi nada disso que eu falei para você fazer outra coisa, mas você está fazendo do jeito que você está na tela. Então o problema é seu, você carrega, né? Fique carregado, sofra, mas não foi nada disso que eu projetei. E às vezes é triste, porque as pessoas elas gostam mais de falar do que de ouvir. Jesus mesmo foi bem claro quando ele falou: pronto a ouvir, tardio a falar. Você pode ver, nós temos que pôr algo no nosso coração. O que é uma árvore plantada? Você já vê essas árvores que tem plantada aí aqui, né? Não tem tanto, mas geralmente no interior você vê um monte de árvore plantada. Você vê ali, e todo dia você passa no mesmo lugar, aquela árvore continua ali, não sai, porque se você olhar a raiz dela embaixo, ela vai criando muitas, bate o vento, chuva, aquela coisa, e a árvore permanece ali de pé. Você pode ver o povo na igreja assim, altos e baixos. Ah, passou mais errado passear, se divertir? Bem errado. Só que passear, se divertir, não pode ser mais prazeroso do que você ter prazer em vir à casa de Deus. As coisas de Deus não é contra nada. Só que eu não posso pôr nada à frente de Deus, que não pode ser mais prazer. Eu não sou muito chegado a futebol, tem gente que gosta. Mas um jogo de futebol não pode ser tão importante do que cada dia na presença de Deus. Saul, ele trocou, Saul não, o próprio Jacó, o próprio Esaú, ele trocou a bênção pelo prato. E depois ele quis voltar, se arrependeu, porque ele não sabia nem o que estava, né? Para ele não era tão importante, sabe por quê? Não dava valor. Só que Jacó, como era caseiro, que a Bíblia mesmo declara, ele vê: não, peraí, não é assim. Então você vai ter que jurar. Se você jurar, eu te dou o prato. E ele jurou, tá bom. Sabe por quê? Quando as pessoas não entendem a principal importância de estar na presença de Deus, para elas aquilo não vale nada. Porque troca até pelo futebol, pelo sexo, pelo pecado, pelo passeio, troca por qualquer coisa, porque não tem amor. Só que Jacó não era nada bobo, ele trocou, ele pegou, então tá bom, você te dou o prato de lentilha e você passa para mim a bênção da prima, que era o mais era que tinha, passa para Jacó. Depois o irmão dele perseguiu. Se você pegar a vida de Jacó e estudar, você vai ver. Jacó saiu fugido de casa, mas olha o que aconteceu na vida dele. Foi abençoado. Tudo através do que? Daquela bênção que Esaú não quis. Às vezes o pastor está pregando a palavra, você não dá tanto crédito. Tem outros que estão dando crédito e está sendo abençoado. Tem um que despreza, o outro está sendo abençoado. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele, com Esaú, ele desprezou, não interessava para ele, quer saber disso aí não. E Jacó, se você pegar a caminhada dele, foi abençoado. O sogro tentou passar a perna nele e falou: ó, as ovelhas malhadas, fica tudo para você. Tem ovelha malhada. Deus foi lá na direção, as varinhas lá, o reflexo do sol. Daqui a pouco começa a nascer muita ovelha malhada. Daqui a pouco começa a prosperar. Daqui a pouco ele se casa. Deus vai abençoando e vai construir, e vai acontecendo. Porque a promessa estava sobre a vida de Jacó. Aquela que Esaú fez o quê? Desperdiçou, porque para ele não tinha prazer. Tem pessoas assim na igreja. Jesus fala: aquele que despreza a palavra, ela perecer. Você pode ver, quando Jesus falou ficar em Jerusalém, até que do alto seja o quê? Revertido de poder. Porque quais são os benefícios, pastor, que eu tenho do Espírito Santo? Eu vou até ler para vocês aqui, ó. As consequências do recebimento do Espírito Santo. Temos o poder para viver conforme a vontade de Deus, poder para andar no caminho de Deus, força para sofrer pelo nome de Jesus e poder para testemunhar o mundo com integridade.
tudo que nós temos ao receber o Espírito Santo. Olha os benefícios. Você sabe o que é intrepidez? Quem sabe? Quem sabe dizer? Você sabe dizer o que é intrepidez? Hã? Pergunta por mãe, me ajuda aí. Hã? Ousadia. Você pode ver, eu por si próprio, eu não tenho capacidade de pregar. Por si próprio, natural. Subir aqui e falar coisa com coisa. Tem poder? Tem. Como se diz, encher linguiça. Agora, devido ao Espírito Santo que está em mim, eu fui batizado com o Espírito Santo há muitos anos atrás, eu tenho poder que Deus me deu para pregar a palavra. Está a palavra inspirada. Sem nenhuma dificuldade. E ainda tenho a intrepidez, a ousadia de pregar sem ter medo. O que vai acontecer, se a pessoa vai sair da igreja, se vai gostar ou não gostar. A palavra tem que ser pregada. Se você pegar aquele jovem, até Jesus veio, a intrepidez que ele usava, né? Levanta, toma tua cama. Senhor, quero que o Senhor vá lá no meu criado, aquela coisa toda, mas você nem precisa se incomodar. Manda uma palavra, meu servo. Vai lá que ele já está. Olha a ousadia que o Espírito Santo dirigia quem? Jesus. Jesus vem certa vez lá para aquele demoniado gadareno, quebrando tudo lá, vem Jesus andando. Daqui a pouco aquele homem que nem corrente nada segurava, daqui a pouco os demônios já gritam. E temos nós Jesus de Nazaré. Jesus não falou nada. Bem sabemos que é o Altíssimo vindo. Jesus chegou e falou: cala-te, sai. A mulher do fluxo de sangue tocou na hora de Jesus, ficou curada. Disse: vai, a tua fé. O cego abre os olhos, enxerga. Uma certa hora cuspiu lá, fez o outro, passou, estava lá no tanque que significa enviado, vai lá e vai ficar curado, né? A cura de Naamã, dá 7 mergulhos lá e vai ficar. Se não quiser também, problema seu. Ele indignado, foi. Tudo você vê o que? Ousadia. E o povo enfrenta a luta hoje. Eu estava até falando com o pessoal de manhã, esse negócio aí da prova do Enem, né? Aquela coisa dentro, outros concursos públicos que tem. Aí você pega 2 cristãos na fila, um que está bem com Deus, outro está meio balanceando. Aí aquele lá está na fé, aquele que tem a integridade. Não, eu gosto de todas as coisas daquele, me fortalece. Eu já estudei, Deus está no controle de tudo. Se não for hoje, vai ser amanhã, mas eu vou continuar perseverando, mas é bênção minha. Aí o outro lá meio desorientado, não sei não. Rolando, tem gente mais capacitada do que eu, é difícil, vai ter maracutaia, é complicado. Começa por aí. Sabe o que é isso? É uma pessoa derrotada. É uma pessoa que ela não tem o Espírito. É aquela pessoa negativa que só pensa em desgraça, nunca pensa coisa boa, só pensa coisa ruim. Mas tem que vigiar, porque afinal de contas está ventando. Será que vai ter um terremoto? Será que vai chover? Não sei não, está perigoso. Pessoa pessimista. Pessoas determinadas é a pessoa: Jesus, hoje eu vou para a tua casa, vou ser enchido do teu Espírito Santo, vou sair lá. Eu não vou para buscar o homem, eu não vou para buscar a igreja, mas eu vou para te adorar. Toda vez que eu vou orar de madrugada, saio de casa, preparo a mensagem, eu não venho: Jesus, do Senhor abençoar o povo. Não, Jesus, eu quero a palavra, aquilo que o Senhor quer dar para o povo. Jesus, me dá aquela palavra inspirada, aquilo que realmente o Senhor quer, vai ser ministrado da maneira que o Senhor quer. Eu não fico preocupado, eu já falei, eu não fico preocupado com dízimo, com oferta, com como. Eu só me preocupo passar o recado, o resto Deus faz. Porque se o povo não tiver fundamento na igreja, vai ser uma igreja fraca. Lembra de Pedro quando estava preso? O que a Bíblia fala? A igreja fazia contínua oração em favor do quê? Da vida. Estava lá a igreja, fervou na intrepidez, orando. Deus enviou o anjo lá, e a Bíblia fala que quebrou as cadeias, e daqui a pouco vem Pedro e sabe o que é isso? Intrepidez. É ousadia. Porque Pedro estava preso. Aí às vezes eu fico olhando, imaginando o próprio evangelho. Quantas pessoas ainda tem família que não é convertida? Quantas pessoas ainda tem alguém preso em alguma coisa e não está fazendo a contínua? Por quê? Porque ainda está fraco. Porque ainda não se firmou aonde? Na palavra. Porque não é cheio do Espírito Santo. Porque quando é cheio do Espírito Santo, tem intrepidez, aquela ousadia. Porque Jesus falou para os discípulos, falou: determinou, vocês vão ficar em Jerusalém um tempo, até que do alto seja o quê? Revertido, né, de todo o poder, a virtude do Altíssimo. E eles ficaram lá, esperando a promessa.
Não sabia quando que ia ser, quando que ia acontecer, mas ficou lá. Olha o povo hoje que adora a Deus. Pessoal, vamos orar a Deus, vamos buscar o Senhor. Um está lá orando, falando com Deus, Jesus, eu quero te ver. Aí o outro está lá. Aí está olhando para o ventilador. Aí quando não está olhando para o relógio. Parece até que trabalha na relojaria, né? Às vezes eu canso de ver. Às vezes quando eu bato ali a portinha ali, aí tem gente, aleluia. A gente não tem que mostrar nada para o outro. Deus, ele está vendo? Você mostrando para mim que ora ou não vai dar em nada. Porque quem tem que ouvir suas orações tem que ouvir a Deus. Jesus fala que eles estavam reunidos. Estavam esperando quem? A virtude? Quem vai nos abençoar, vai mudar, vai transformar isso. Só que a gente não pode ficar com uma igreja fraca, sem fundamento, sem propósito, sem determinar, sem ter poder. Aquilo que eu já falei, a igreja, ela fazia o fervor lá, contínua oração em Atos, em favor da vida de Pedro. Não, nós não aceitamos não. O nosso irmão em Cristo foi preso. Nós vamos lá, Deus é poderoso, Deus falou que o impossível aos homens é possível para ele. Vamos, juntou todo mundo lá e começou a clamar em favor da vida dele. Deus enviou o anjo e quebrou as cadeias. E Pedro daqui a pouco aparece batendo aonde? E cadê às vezes o povo orando pela família que está preso a alguma coisa aí? O latria, o pecado, sei lá, alguma coisa, um demônio aí. Cadê a continuação da família? Para Deus enviar o anjo e quebrar? Por que Deus não envia o anjo, pastor? Não tem continuação. Pelo contrário, tem poucas orações. Aí qualquer coisa está difícil. Vamos ser bem sinceros. O Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. Ele não pode fazer nada por nós. Eu não é verdade? E Deus não pode fazer nada por nós. O que é para Deus levantar um paralítico? O que é para Deus curar um câncer? O que é para Deus abrir os olhos? O que é para Deus fazer o povo prosperar? O que é para Deus te dar se brincar, ser dono de toda do bairro das casas? Para Deus não é? Porque Ele fala, seja tudo conforme a tua fé. E foi a fé. E se nós pararmos para entender, nós temos que focar no nosso coração do quê? Se firmar onde? Ser pessoas que procuram Deus. É triste quando a gente vê pela própria palavra de Deus mesmo. Salomão é um exemplo. Buscar o meu reino, a minha justiça e todas as coisas. Você já reparou nessa palavra? Buscar o meu reino e a minha justiça. Você já reparou porque as coisas não são acrescentadas na sua vida? Porque você não está priorizando o reino do céu. Você está priorizando as suas coisas, as suas vontades. Por quê, pastor? Porque quando nós priorizamos ao reino do céu, nós priorizamos também ser cheio do Espírito Santo. Priorizamos em descer as águas do batismo, em ter compromisso com Deus. Quem crê for batizado, será salvo. João Batista, ele falou, ó, batizei agora, né, nas águas, mas tem um que vai batizar agora, que é o Espírito Santo. E eles lá, daqui a pouco foram cheios do Espírito Santo. Todos foram batizados, não sobrou um sem batizar. E a virtude do Altíssimo veio sobre poder. Poder para quê? Para rejeitar a tentação. Poder para rejeitar o pecado. Poder para rejeitar a